Boa noite. Declaro aberta a 70ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, o vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Antônio Francisco Eleodor, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolésio Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolésio Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. A quem cumprimento os demais senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente e aqueles que nos acompanham pela página da Câmara, funcionários. Como sempre falo, o meu mandato de vereador está à disposição da população para o diálogo, críticas, sugestões, opiniões, né? Então ele sempre está aberto. E aí esse final de semana eu recebi algumas solicitações lá do bairro do Sertãozinho, de alguns moradores, para que o executivo, antes de entrar no período das águas, tome as providências do cascalhamento ali próximo do Morro do Dorta, Morro do Ita, ali próximo da curva do Abacateiro ali, que é muito ruim, e o cascalhamento ali no Morro do Junco. Então são trechos bastante problemáticos em período de chuva. Então eu peço uma atenção especial ao departamento responsável para que seja feito aí o cascalhamento nesses trechos, para garantir aí para os moradores e também para o transporte de alunos aí uma tranquilidade maior em período de chuva, pois são trechos bastante problemáticos. Eu passei também hoje ao departamento responsável a recuperação da lixeira principal ali do bairro do Santana. Ali precisa, no caso, ali repor por uma lixeira nova, porque a lixeira que está ali, ela está bastante danificada. Então eu peço que o executivo dê uma atenção nessas solicitações passadas. Peço também um reforço, já passei para o executivo municipal já há um certo tempo, o cascalhamento ali próximo da família dos Venar, ali no bairro Santa Rita, e próximo ali do seu Donizete Porfírio. Ali é um trecho caótico, bastante problemático em período de chuva. Então eu peço uma atenção que seja feito o cascalhamento nesses trechos aí também. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, vereadora. A todos os funcionários dessa casa, a todos os presentes. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje vou ser rápida. Vou agradecer ao prefeito Silvio Félix, ao vice Juninho Cavini e a todos os envolvidos no alargamento da estrada da Cachoeirinha dos Luiz, né? E também a manutenção e cascalhamento no Limoeiro. E agradecer mesmo, né? Porque eu fiz indicações e falei aqui várias vezes, né? Do casal de idoso lá da Surna, né? Que mora lá com um filho especial também, né? Sobre a estrada, que estava em péssimo estado, né? E que teria que, né, eles resolveram fazer outra, dando a volta, mas entrando para a casa, moradia dos idosos lá no bairro das Furnas. Então, esse serviço foi feito essa semana que passou. Então, muito obrigado ao Silvio, Juninho, a todos envolvidos por essa indicação atendida, né? Em nome de todos lá, eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereadora. Eu queria solicitar a anuência dos nobres pares. Como eu estava escrito no grande expediente, eu só vou fazer um convite e uma solicitação por nobres pares. O tempo vai ser muito curto, para não estendermos. Então, eu queria colocar a solicitação aqui para os nobres pares, se eu posso fazer o uso da palavra no pequeno expediente. Sim. Aprovado? Sim.
Está aprovado. Então, em nome do vereador Antônio Francisco Eleodoro, faço o pedido da Vossa Excelência para que eu ocupe a presidência, para eu fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Boa noite. Com a palavra, o vereador Joaquim Assis dos Santos. Boa noite aos nobres pares, aos senhores que estão assistindo pelas redes sociais, aos amigos que acompanham no espaço da Câmara. Meu boa noite aos funcionários, Silvano, doutor Gustavo e a doutora Neiva, ao Zé Marcílio, nosso mestre da comunicação. Eu queria fazer um convite a todos os vereadores para amanhã, às 18h30, porque foi muito rápido a solicitação e o tempo foi muito curto para colocar até assim, para mais visualização e conhecimento de todos. E só lembrando, vereador Antônio Marcos, a sua solicitação está sendo atendida. A gente já está vendo uma empresa para a comunicação, o preço não é baixinho não, mas compensa. A população inteira vai acompanhar ao vivo até os requerimentos que entram dentro da Câmara. Tá? Então, já está sendo, eu tenho contato com a mesma empresa que fornece o mesmo serviço para a Câmara de Pouso Alegre. Perfeito. Combinado? Perfeito. E o convite é para amanhã, às 18h30, aqui na Câmara Municipal. Depois, vereador Danilo, Vossa Excelência, que já foi prefeito, passou por essa necessidade. Eu, como vereador, lá em 2009, 2010, eu fiz uma tentativa, não fui bem sucedido, por N motivos, do plano de carreira dos professores. Difícil. Só lembrando que aqui, as nossas cidades vizinhas, todas elas tinham, mas nunca teve o plano de carreira do magistério. Então, chegou a hora. Então, a secretária de Educação, Alanira, enviou aqui, praticamente, no final de semana, e foi atendida, solicitando esse espaço, onde comparecerá aqui todos os profissionais da educação, e vem falar sobre o plano de carreira o Dr. Alex Carvalho. Ele é advogado e técnico especializado, contratado para dar início à implementação do plano de carga e carreira, remuneração, PCCR, da educação de Bueno Brandão. Então, os nobres pares que ficam convidados, às 18h30, estarem aqui para acompanharem, né, que vai ser um feito, olha, de uma valia muito grande. E o nosso corpo docente, né, os nossos professores, merecem. Já passou da hora. Então, fica aqui o convite para todo mundo, né? Nós, claro que nós vamos ter a nossa participação, a Câmara vai ter a participação e provavelmente lá no finalzinho a aprovação, né? Então, aqui fica o convite aqui. E também queria solicitar aos nobres pares, hoje nós perdemos um ex-vereador, Lázaro Marçal Brandão. Eu saí agora há pouco lá, eu não fiquei por inteiro, mas fiquei até no finalzinho. Um grande vereador que passou por Bueno Brandão, ajudou muito, como diz a Nerita lá antes do enterro um pouquinho, o meu politiqueiro foi embora. Mas isso tudo vai acontecer conosco. Então, eu queria fazer uma moção de pesar em nome de toda a Câmara. Os nobres vereadores apoiam? Sim. Então, eu agradeço imensamente. E era o meu recado que eu tinha. Boa noite a todos e Deus abençoe a todos nós. Obrigada. Peço que retorne ao trabalho o presidente Joaquim Assis dos Santos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 067/2022. Considerando a extensão do projeto, poderíamos fazer apenas a leitura da ementa e da justificativa do projeto? Os nobres pares, sim, estão de acordo? Projeto de Lei 67, de 12 de agosto de 2022. Altera a PPA quadriênio 2022-2025.
Lei 2.438, de 29/11/2021, é árbitro no orçamento vigente. Lei 2.435, de 29/11/2021, crédito adicional suplementar. Justificativa. Este projeto de lei precisou ser elaborado para adequação dos saldos orçamentários para o exercício 2022, das dotações de gastos com folha de pagamento. Este ano está sendo atípico para a administração municipal, considerando que estamos vindo com reflexo orçamentário de 2020 e 2021, cuja execução foi totalmente desregulada por conta da pandemia ocorrida. Estamos retomando em 2023, com mais ênfase as prestações de serviços públicos, estamos tentando nos planejar da melhor forma possível. E as dotações que se referem ao pagamento de serviços essenciais, como funcionário público, não pode ficar descoberta, o que prejudicaria a efetividade dos serviços públicos. Sendo assim, peço que o presente projeto de lei seja aprovado para garantirmos o princípio da continuidade do serviço público e que a execução do orçamento de 2022, diante dos desafios encontrados, sirva para planejarmos o exercício de 2023 com mais cautela. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 067/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. De antemão, boa noite a todos os vereadores. Boa noite, vereador. Os quais cumprimento em nome do senhor presidente, a quem nos acompanha no plenário da nossa Câmara Municipal, também pela transmissão da nossa rede social. Os outros projetos de mesmo objetivo, de mesmo assunto, criação de crédito suplementar, e os quais já vieram com ênfase nesses últimos dias para nós votarmos aqui. E não foram poucos, por sinal. E esse, ele tem uma peculiaridade que trata especificamente somente da questão patronal, da questão de servidão, da questão dos profissionais da prefeitura. Como lá atrás eu já vinha votando contrário pelo entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas, pelo Ministério Público de Contas do Estado de Minas, e eu mantenho a mesma coerência de votos, por isso que eu já explico sobre essa questão para não ser responsabilizado por aquilo que não me cabe. Inclusive, eu sinto muito aqui em fazer uma crítica à justificativa do projeto, mas essa questão de mais de 1.600.000 para crédito suplementar, colocar que foi uma ocorrência da pandemia nos anos de 2020 e 2021, sinto muito, mas isso não cabe a mim aceitar uma justificativa dessa. Porque já são anos encerrados e mesmo durante o giro alto da pandemia, não havia tanta abertura de crédito suplementar dessa forma. Na verdade, no fundo da verdade, o que aconteceu foi, inclusive, relatos não oficiais, mas de pessoas entendidas da arte, que ocorreu muito por causa do erro da terceirização que foi promovida dentro do nosso município. Realmente, e a terceirização, basta estar no portal da transparência, está no contrato nos contratos da prefeitura, quase 7 milhões de reais. Tudo bem, é um registro de preço. Mas se for para colocar tudo que está para ser colocado, uma despesa de quase 7 milhões de reais. O cidadão guanabrandense não paga o imposto para ter um peso desse no final das contas. E aqui, a gente olha, contratação por tempo determinado, vantagens e vencimentos do pessoal civil, obrigações patronais e assim por diante. Nós não tratamos aqui, em momento nenhum, de suplementação para material temporário. Nós não tratamos aqui de material que não seja a questão patronal, a questão de servidão.
Então, esse foi o maior erro que a Câmara poderia ter cometido. Nós não poderíamos ter aceitado essa terceirização. Esses dias eu fiquei de mão amarrada, de resposta amarrada. Perguntaram para mim sobre essa questão. Eu vou falar o quê? Falei, a única questão que, infelizmente, eu votei contrário. E aí, agora vem mais essa dor de cabeça, que é esse excesso de suplementação, que, infelizmente, o Executivo está tendo que fazer para poder tocar as suas funções até o final do ano. Nós já estamos com mais de 40% de suplementação e agora mais 1.660.000 novamente de crédito suplementar. É muito complicado para a Câmara ficar votando e depois termos puxão de orelha de Ministério Público, de Tribunal de Contas. É uma situação complicada para nós, né? Mas tem também a questão do gerenciamento. Eu concordo, a Prefeitura, eu bato palmas para a administração de fazer o gerenciamento conforme ela faz. Uma empresa para gerenciar principalmente a sua frota. Perfeito. Está ótima a decisão da Prefeitura. Isso não é gasto, é investimento. Mas a terceirização, infelizmente, traz aqui mais um resultado negativo, que é suplementação. E isso está muito claro aqui. Somente questão patronal, somente questão de servidão. Isso está claro no projeto e a justificativa, infelizmente, nesse sentido, tenta passar uma outra informação. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 067/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 067/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Pela coerência, não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 067/2022 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 060/2022. Considerando a extensão do projeto, poderíamos fazer apenas a leitura da ementa e da justificativa do projeto? Sim. Os nobres vereadores estão de acordo? Sim. Todos de acordo? Por favor. Projeto de lei número 060/2022. Disciplina a exploração econômica no entorno de atrativos naturais e das outras providências. Justificativa. O presente projeto busca fomentar o turismo no município de forma a regulamentar a exploração econômica no entorno dos atrativos naturais, como as cachoeiras, as montanhas, os picos, mirantes, paredes rochosas, etc. A regulamentação trará mais segurança para os visitantes, proporcionará maiores cuidados com o impacto paisagístico e ambiental da região. Assim como o município foi o primeiro a registrar o banho de cachoeira como patrimônio cultural imaterial da cidade, a regulamentação da exploração econômica no entorno dos atrativos naturais torna-se essencial para a preservação paisagista e ambiental, sobretudo porque estamos diante de uma cidade turística. Promover o turismo de forma regulamentada, seguindo padrões adequados de comércio, respeitando os direitos dos consumidores e proporcionando que moradores locais explorem economicamente os atrativos naturais da cidade é um passo importante para promover a cidadania, movimentar o número de empregos e gerar mais renda para o município. O referido projeto traz um crescimento e uma evolução não somente para determinado grupo, mas despertará toda a sociedade para novas concepções e atitudes. Ante todo o exposto, conto com a colaboração de todos os envolvidos para promovermos ainda mais o turismo,
a cultura e nossos atrativos naturais de forma adequada e respeitosa. Bueno Brandão, 25 de julho de 2022, Silvio Antônio Félix. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 060/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho a obrigação aqui de agradecer Flávio aqui presente, o Douglas, secretário de Turismo, e a todos os demais envolvidos que, há aproximadamente 2 anos, formamos um grupo de trabalho para chegarmos até aqui. A ideia surgiu da vontade dos empreendedores turísticos do município, das dificuldades que o município vem enfrentando com o fechamento de alguns atrativos naturais. E quem perde com tudo isso é a sociedade buenobrandense e quem vem aqui nos visitar. O projeto teve que ser desidratado, e aí eu até explico, e como ninguém é o dono da verdade, nem o total pleno conhecimento, quando nós formamos o primeiro projeto, e depois no estudo, inclusive eu com o doutor Gustavo, quando a gente foi apreciar, a gente se deparou com o projeto que está no Senado Federal, que trata do assunto de uma maneira mais ampla, e lá a gente percebeu a questão do artigo 22 do inciso 1 da Constituição Federal, que fala sobre a questão do direito privado. Foi aí que eu alertei. Eu sei que, infelizmente, não é o que a gente buscava, mas é a Constituição Federal, e aqui a gente tem a obrigação de respeitá-la, pois, senão, pelo menos em parte, o projeto ou futura lei tornaria-se inconstitucional, pois somente a União pode legislar sobre o direito privado, sobre a questão do direito civil, que é uma das primeiras premissas do inciso 1 do artigo 22 da Constituição. Deste motivo que houve a desidratação do projeto. Mas nem todo o trabalho foi deixado de lado, nem todo o trabalho foi perdido, porque estamos aqui para votar coisas importantes, premissas importantes, diretrizes importantes, e durante esse trabalho nós aprendemos algumas coisas. Inclusive aqui a questão, se as pessoas forem cobrar pela entrada, elas têm que dar a mínima infraestrutura. Isso é a melhoria da concorrência, porque as pessoas, por exemplo, está aqui o Flávio, tem lá toda a infraestrutura dele, e as pessoas que não propõem nenhuma infraestrutura a nós ou aos turistas, também querem cobrar. Então, isso torna uma situação mais igualitária. Direitos mais iguais para aqueles que querem explorar as nossas belezas naturais. Mas a situação está perdida quando uma pessoa fecha um atrativo natural? Não. É claro que depende do interesse público, do interesse do executivo, mas o município, se ele perceber que tem interesse coletivo, interesse público, ele pode desapropriar determinada área para dar acesso ao atrativo natural. Porque é injusto com a sociedade, a pessoa, detentora de determinado imóvel, faz o fechamento e o restante da sociedade paga o preço. Mas, infelizmente, como a matéria é somente de cunho nacional, Congresso e governo federal, nós aqui não podemos legislar, mais uma vez, falando sobre tal. Mas a questão de ter certa infraestrutura, de ter um guia preparado, de ter regras para usufruir perante os atrativos naturais, para nós já é um grande avanço. Inclusive com a contratação de seguro para aqueles que fazem a visita, inclusive respaldando os empreendedores que tanto agregam e vêm agregando nos últimos anos para o desenvolvimento do nosso município. A matéria foi desidratada, mas ainda restou muita coisa importante para votarmos. Mais alguém quer fazer outra palavra?
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 060/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 060/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolesi Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 060/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 064/2022. Considerando a extensão do projeto, poderíamos fazer apenas a leitura da ementa e da justificativa do projeto? Sim. Aprovado. Projeto de Lei 064, de 4 de agosto de 2022. Estabelece a adequação da Lei Municipal 1466, de 2002, referente ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA, e das outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei estabelece a adequação à Lei Municipal de número 1466 de 2002, no que dispõe quando o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e das outras providências. Trata-se de alteração que objetiva dar continuidade à intenção original do legislador à época da elaboração do diploma legal, ou seja, regulamentar o CMDCA. No entanto, a redação da Lei 1466/2002 possui deficiências que necessitam ser sanadas. Além das deficiências, não precedem de pontos cruciais para a regulamentação da CMDCA, razão pela qual necessita de complementação. Destaca-se a inquestionável irresponsabilidade do município frente à regulamentação do assunto, a tomada de providências para dar transparência e efetividade. Assim, o projeto de lei enviado a essa egregia casa tem por objetivo modificar, em parte, a redação da Lei 1466/2002 e dispor de forma precisa quanto aos demais pontos, que são indispensáveis para a regulamentação do CMDCA. Um dos pontos que vai sendo alterado na respectiva lei é a parte que corresponde ao número de membros para compor o CMDCA. Atualmente, a maior deficiência é atingir o número exigido pela lei. Haja vista existe um desinteresse da sociedade civil em participar. Exposto, a alteração de parte da Lei 1466/2002 e regulamentação das outras providências. E a proposta que não só observa o princípio da função do CMDCA, como está de acordo com os princípios que regem o órgão. Estas são, pois, a razão que justificam a presente proposição. Bueno Brandão, 4 de agosto de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 064/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Quando houve a última votação para a presidência, vice-presidência e demais cargos do Conselho, e uma das questões que foram expostas, em especial, o número de membros. Porque naquela oportunidade já teve dificuldade por parte da sociedade civil, dos participantes, para contemplar o mínimo que se encontra na Lei 1.466. E o outro pleito foi a questão também dos salários na época dos vencimentos dos conselheiros tutelares, que a gente, graças a Deus, deu uma melhorada, uma corrigida recentemente por aqui. Então,
o primeiro assunto, né, dos vencimentos já foi corrigido e agora está a nossa pauta, também a correção, em especial, do número de membros. Hoje, fala de 10 membros, 5 suplentes e 5 titulares para organização governamental e organização de sociedade civil. O projeto vem reduzindo este montante para 6 de cada caminho. 3 titulares e 3 suplentes. Então, eu vejo que facilita bastante a indicação para a contemplação do que está na legislação. Os 3 titulares do Poder Executivo, da organização governamental, assistência social, educação e esporte e lazer. E, como já falei, para cada titular, um suplente, o que contempla 6. E da sociedade civil, por meio de organizações devidamente legalizadas e representativas nos termos do artigo 88 da Lei 8.069 de 1990. Então, 3 titulares e 3 suplentes. Ou seja, vai ter uma facilitação, no bom sentido da palavra, para as novas composições do Conselho Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente. Ou seja, mais uma batalha vencida que se apontou lá atrás. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 064/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 064/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolesi Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 064/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da indicação número 073/2022 do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Indicação 073/2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, no termo do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à colocação de cascalho no morro do bairro Furnas, que dá acesso à residência da senhora Maria Aparecida de Oliveira Carvalho, entre outros. Justificativa. Tal solicitação se faz a pedido da senhora Maria Aparecida de Oliveira Carvalho, que relatou as dificuldades e transtornos sofridos por ela e outros moradores no período chuvoso. Considere que o maquinário no município deu manutenção na estrada, mas não colocou cascalho no morro, e isso é fundamental para os moradores e outros usuários nos períodos chuvosos, para que os veículos não fiquem cravados e os moradores possam ir e vir de suas residências sem maiores transtornos. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 15 dias do mês de agosto de 2022. Vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Em votação, em turno único, a indicação número 073/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 074/2022 do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Indicação número 064/2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, no termo do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade de viabilizar estudo e adequação da captação de água pluvial na estrada Campo Místico, no trecho compreendido entre o bairro Guatura até o Rio das Antas. Justificativa. Tal solicitação se faz a pedido do senhor Luiz Carlos de Oliveira, mais conhecido como Luizão, que já relatou ao Executivo Municipal
e a esta edilidade os prejuízos sofridos durante períodos chuvosos, pois grande parte das águas pluviais do trecho da estrada Campo Místico, acima mencionado, desaguam em sua represa, trazendo prejuízos e destruições. Friso que urgente se faz a captação das águas de forma adequada na estrada Campo Místico, a fim de se evitar futuros transtornos, como já ocorridos anteriormente. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 15 dias do mês de agosto de 2022. Vereador Danila Mancio Alberto Costa. Em votação, em turno único, a indicação número 074/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por... Desculpa, vereador. Sem problema. A votação em turno único da indicação, ela foi aprovada por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Portanto, ela foi aprovada por 7 votos. Leitura pelo secretário da moção de pesar número 006/2022 desta Casa Legislativa. Moção de pesar 006/2022. Os vereadores que esta subscreve propõem que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Lourdes Cândido Ferreira Xavier, ocorrido no dia 14 de agosto de 2022, neste município. Propõe ainda que, da decisão dessa casa, se dê conhecimento à família enlutada, na pessoa do seu filho, senhor Josenberg Xavier, residente neste município. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de agosto de 2022. Vereadores Joaquim de Assis dos Santos, Antônio Francisco Leodoro, Leandro Ribeiro Reginato, Antônio Marcos Martins, Aristeu Brolés Filho, Cláudia Aparecido Borba, Danila Mancio Alberto Costa, José Wilson Domingues e Suelene Almeida. Em votação em turno único, a moção de pesar número 006/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.